Talk. Tem um amigo meu que fala: eu sou pecador, mas eu sou redimido. Eu sou um mané, mas eu encontrei redenção. Sou André Castilho. E aqui ao meu lado, Simval Filho, outro mané, mas também redimido. Tô mais redimido que mané, viu? Pera aí, também não é assim não. Um abraço a todos vocês que nos assistem aqui no Pop Talk, eu escuto pela Rádio Transmundial. Aqui é Simval, da Lion Editora também, essa parceria, esse programa que é a tua ponte, hein? A sua, já se apropria aí, entre a cultura e a fé cristã. Lion Editor, o site é lioneditora.com.br. E eu sempre esqueço, mas agora você lembrou. Quem nos assiste, nos escuta, você tem um cupom de desconto exclusivo para você comprar qualquer produto no site da Lion Editora, exclusivo no site da Lion. Bom. lioneditora.com.br. Você usa o cupom ou RTM, ou Transmundial, ou Pop Talk. Então usa lá o cupom, por exemplo, para adquirir os devocionais escritos pelo Eduardo Medeiros, nosso convidado de hoje. Oi, Edu. Excelente ponte, hein? Olha, essa ponte. Melhor mexer possível. É um prazer retornar aqui ao Pop Talk. Muito obrigado pelo convite. Na próxima participação já posso pedir música no programa. É verdade, no programa, não no outro programa lá que o pessoal pede música quando faz 3 gols. Né? Felipe Vieira, o nosso queridíssimo embaixador do Ceará. Estamos aqui justificados em busca da nossa santidade rotineira. É isso. Estamos tentando, né? Tem que tentar pra eles voltar, né? Estamos aí na batalha. Giro Pop. Tem uma franquia que já tem aí os seus mais de 40 anos e que ficou num hiato enorme, acho que de uns 25, 30 anos, e até hoje não terminou, mas vai virar trilogia agora, certo, Simval? É isso mesmo, está chegando o Tron Ares, né? O novo filme do Tron, né? Daquele filme clássico de 1986, quase 40 anos. Mas, ainda não é 40 anos. Tá chegando, tá 40 anos. E depois teve uma continuação em 2010, e agora, 15 anos depois da continuação, estreando agora em outubro, o Tron Ares vai ser uma trama que o diretor diz que não precisa ter assistido os anteriores para assistir isso. Vamos ver se é isso mesmo. No elenco está o nosso... não eterno, né? Porque o esquecível Coringa, o Jared Leto, né? Ele falou que fez uma imersão, ele sempre faz essas loucuras, uma imersão no personagem, não sei o quê, mas não tem muito detalhe sobre o personagem dele. A gente sabe que o Jeff Bridges vai voltar ao elenco, né? Então vai repetir o papel. Então tudo indica que vai ser uma trama pós o último filme, mas que não tem uma conexão tão direta assim, apesar de ter o personagem do Bridges. Vamos ver, a expectativa é alta, né? Um filme que marcou uma época, o filme de 2010 já não é tão lá essas coisas, mas é assistível, e eu tô achando que esse vai longe, né? Mesmo com o nosso esquecível Coringa. Não, mas ele teve outros trabalhos bons, né? O Jared Leto, vamos dar uma chance pra ele. Agora, vai chegar no cinema também, mas não é live action, algo que está se consagrando aí nos animes, Eduardo Medeiros. Coisa linda. Eu acho que é o anime mais cristão de todos, né? Porque se você tem um anime que em seu nome você tem assassino de demônios, é a função de todo cristão assassinar demônios e tudo mais, né? Brincadeiras à parte, finalmente, né, vamos ver o final do mangá agora em filme. O pessoal da Crunchyroll bastante esperto aí, né, produzindo os filmes, em vez de ter mais uma última temporada com os episódios finais, teremos uma trilogia de filmes fechando, né, a saga de Tanjiro com um Castelo Infinito, né, que é uma das partes do mangá excepcionais aqui, e tô com muita expectativa. Estreia dia 11 de setembro exclusivamente nos cinemas. Estaremos lá para analisar e depois comentar com o pessoal aí que acompanha a gente aí nos canais aí de cultura pop e cristianismo.
Será que o Carlos Pellerran vai também? Carlos Pellerran curte aí o Demon Slayer, então ele deve ir. A gente até discutiu, tem um Viajando por Terras Distantes, né? O nosso antecessor, que a gente fala sobre Demon Slayer, e aí a gente até discute esse negócio, né? Se vai fazer filme a última parte do anime, do mangá ou não. Mas tem gente, Felipe, que tá tentando entrar no anime com o seu roteiro. Como é da mesma do nosso time, eu espero que dê certo. Mas espero que dê certo antes, com outros amigos. Mas vamos lá, resolve esse mistério aí, Felipe. Quem que tá tentando vender o seu peixe? Israel Subirá, filho de Luciano Subirá, da Igreja Alcance, com CPF RG. Não, brincadeira. Israel Subirá escreveu um roteiro de um anime chamado Mukogawa, traduzindo do outro lado. Ele cita que é como Dark Fantasy, baseado nos plays que ele tem de RPG, de D&D e tal, que reconta a narrativa bíblica de redenção a partir do mundo espiritual. Então, assim, expectativas foram criadas, foi jogado com uma foto no Instagram dele lá. Então, vamos esperar aí ver o que é que vai acontecer. Tá querendo voos altos, né? Mas vamos sonhar, acreditar, orar, interceder também, porque cristianismo e cultura pop tá sempre certo, né? Isso mesmo, e subirá, Israel subirá. A Lá Editora tá aqui, hein? Tá à sua disposição, vamos. Faz na parceria. Vamos fazer esse jogo aí, vamos fazer esse anime, vamos fazer tudo. Vocês estão em Curitiba, sobe um pouco mais pro sul aqui e vamos conversar. Acabei de ter uma ideia que eu vou falar em off. Mas deixa lá, eu vou falar depois. Em off, fica um mistério. Viajando por terras distantes. No programa, em alguns programas atrás, o Simval usou uma camiseta aqui de um personagem que tem um dos arcos mais interessantes de redenção dos cinemas. Depois a gente descobriu, ele foi colocado já como um dos maiores vilões de todos os tempos. Mas depois a gente descobre aí que ele deveria trazer equilíbrio e que, de fato, se você assiste a trilogia original de filmes, ele traz equilíbrio. De quem que eu tô falando, Simval Filho? Ah, daquele que é o icônico, o melhor pai da galáxia. Darth Vader. Esse que é o mito, né? Por isso você usou a camiseta de família, eu devia ter trocado, né? Mas por outro lado, essa aqui é a nossa redenção, nossa chance de cantar. Se você ficar até o final desse programa, quem sabe a gente canta, eu e o André. Aqui tem um easter egg, porque tem um outro personagem, não experimenta bem uma redenção, um upgrade, né? Mas o Gandalf, ele era o cinzento, depois ele vira o Mago Branco. Verdade. Então, estamos ali, né, no caminho da redenção, né? Mas os filmes e séries trazem muito essa jornada do herói, em que o herói, ou o anti-herói, ou até mesmo, no caso do Darth Vader, ele é apresentado num primeiro momento como vilão, e você descobre naquela jornada, naquela trama, que há uma chance para ele, e ele se redime, né, naquele caminho percorrido. Então, do Star Wars, eu diria que é o clássico, né? Essa jornada do Anakin Skywalker, né? Sim. Que se torna Darth Vader e depois dessa relação conturbada com o filho, ele acaba se redimindo. Mas há vários outros exemplos, né? Nos filmes e nas séries de redenção. Então, esse é um tema muito forte para nós, porque nós sabemos que, como cristãos, nós temos sempre... Não importa, né? Inclusive o tamanho do pecado, do crime, seja lá o que for que a pessoa cometeu na vida, há sempre uma esperança de redenção, de mudança completa, de redenção transformadora em Cristo. Pois é, uma das melhores cenas pra mim que aparece o Anakin Skywalker não tá em nenhum dos filmes das prequels, né, do episódio 1, 2 e 3, nem dos episódios do original, da trilogia original, mas tá na série Ahsoka, que ele passando ali ensinamento pra Ahsoka Tano, então é bem... acho aquela parte muito interessante, ele vai lá, ele volta um pouco pra Darth Vader, depois retorna, finaliza como Anakin Skywalker, mas enfim, a gente tem outros arcos de redenção importantes, né, Eduardo Medeiros, que a gente traz, inclusive você trabalha isso nos seus devocionais aí, a redenção é um tema recorrente no universo pop. Ah, sim. Quero citar dois recentes aí que a gente tem visto na Marvel, nas séries, principalmente, que eu acho que foi bem interessante o que fizeram com o Loki, por exemplo, né? Você tem o Loki que sai de vilão de Vingadores 1 para se transformar em um herói
né, nas séries muito boas, uma das poucas séries boas que a Marvel produziu aí nos últimos anos, nessa fase meio conturbada aí da Marvel. As 2 temporadas de Loki tem essa característica de mostrar como alguém tão egoísta que só queria o poder no filme dos Vingadores, toda aquela questão, se transforma em alguém que entende no final, né, da 2ª temporada, que já tem bastante tempo, então não tem spoiler aqui, né? Mas há uma discussão grande com relação a quanto tempo tem que passar para algo ser considerado spoiler ou não, né? Tem gente que fica brava comigo quando eu falo o final de Star Wars, alguma coisa assim, dos episódios clássicos. Aí também não, né? Por favor. Mas ele entende que se ele é a chave para poder resolver o problema. Ele é aquele que precisa sacrificar também no final para poder ter continuidade, né? Aquelas linhas temporais ali do multiverso e tudo mais. Então, é uma questão interessante. E um outro personagem aqui que eu quero citar, até para fazer honra a algo que é recorrente, o Simval conhece bem aí, uma campanha que existe aí nas redes sociais aí para que eu escreva um devocional aí sobre uma série muito específica, né, chamada Once Upon a Time. Não sei se alguém aí, o pessoal conhece a série, mas ela também acaba sendo uma série de redenção, que é um live action sobre contos de fadas, mistura todas as histórias aí, né, do Robin Hood, com o Peter Pan, com a Bela Adormecida, a Bela e a Fera, a Branca de Neve, e junta tudo isso num live action. E a Rainha Má, né, que é a Regina Mills, você tem todo o arco de 7 temporadas aí para ver a transformação dela, da Rainha Má na Boa Rainha no final. Então, o que é interessante, aproveitando o gancho do Simval ali com relação ao cristianismo, é que, diferente do que a gente está acostumado nessa geração, que não consegue esperar ou passar por processos, a redenção não é um processo rápido. Ela demanda tempo. Quando a gente olha para a história de Paulo, enquanto era Saulo ainda, você tem todo um processo de transformação na vida daquele homem. Né? Para se transformar no apóstolo dos gentios, há um processo muito longo entre o caminho de Damasco e quando ele começa a pregar. Então, assim, a redenção, ela leva tempo, né? Nós precisamos, Deus nos redime, né, automaticamente quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Porém, as consequências e os processos, eles levam tempo. Senão a gente tem a falsa impressão de que basta eu entrar na igreja e todos os meus problemas acabaram. Não vou falar do lema aí das organizações Tabajara para não revelar a minha idade também, né? Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso também e passar pelos processos de Deus, né? Os desertos da vida e tudo isso nos transformam no futuro em pessoas melhores do que nós somos hoje, mas não dá para pular etapas, né? Isso é muito importante aí o que o Edu tá falando, porque a gente acha às vezes assim, teve redenção, então todos os seus problemas estão resolvidos. Né? Tá pronto, você não precisa enfrentar nenhuma consequência, mas o processo de redenção, ele muitas vezes ele é doloroso porque ele resolve um pouco algumas consequências de atitudes do passado. Então, você passa por ter que prestar, não só prestar, né? Acertar contas. Você precisa corrigir caminhos e muitas vezes isso vem através do sofrimento. É o caso, por exemplo, de um anime aí que é da nossa adolescência, Simval, que é o Yu Yu Hakusho. Fale por você, eu sou mais novo. Né? Você pegou outra fase, né? O personagem principal teve que morrer, né, Felipe? Pra poder passar pelo processo de redenção. Exatamente, cara. E é louco porque, fazendo um paralelo aqui, né, Cristo também morreu pra poder dar o benefício de estarmos com ele, né, no futuro próximo. E um disclaimer aqui sobre um outro anime que pra mim é marcante demais, cara. É o Naruto, que a gente vai comentar agora. O Sasuke pra mim é um personagem muito profundo. Eu particularmente me identifico com muito, assim, não só a personalidade, mas a construção dele como um todo. Eu queria gastar um pouco de energia sobre, porque é interessante ver o quão destruído foi a parte infantil dele, né? Eu citei em outros programas aqui, rapidamente. Ele
acaba tendo a família dele bem unida, o seu clã bem unido, depois o irmão dele, que era uma referência pra ele em todas as áreas, era um gênio até, considerado no próprio anime, ele chega a aniquilar a família inteira e ele passa praticamente 7 temporadas como infanto juvenil ali, com um sentimento de vingança, né? De querer se vingar do irmão, de não saber o porquê, mas cega ele a ponto de ele só ir atrás da sua própria genialidade. Ele acaba sendo um dos gênios também considerado na sua geração ali, pra poder encontrar o irmão e simplesmente fazer o que o irmão fez com a família. Mas no final da história, né? Inclusive na outra parte do anime, que era a parte que ele já tá meio que quase que adulto ali, pra fase adulta, ele já consegue entender e descobre que o irmão dele fez por um motivo X lá, que a família também tava querendo fazer um complô contra todo o vilarejo, então ia ter meio que uma parte de aniquilação e tal. Então o irmão dele foi meio que o bode expiatório pra poder assumir toda a bronca, todo o BO, também tinha a ver o papel aí de Jesus Cristo também, né, praticamente refletido ali. E ele meio que tem um flip na vida dele, né? Porque a vida era só vingança, porque eu quero me vingar do meu irmão, que fez uma catástrofe, etc e tal. No meio da caminhada, tipo, eu cheguei no meu limite, que eu sou inteligente, eu sou gênio, mas eu ainda não tô forte o suficiente pra poder derrotar o meu irmão, que ele acaba encontrando o irmão dele quando pequeno, e ele não consegue fazer absolutamente nada. Então ele abandona amigos, abandona o que ele teria como um pseudo lar, porque ele já perdeu a família, na cabeça dele ele já não tem um lar, né? Então toda essa jornada dura, drástica, essa peleja quase que não acaba, e meio que quando ele encontra o irmão, que ele descobre a história verdadeira, o irmão conta pra ele, o irmão falece na frente dele, né? E meio que passa um poder pra ele. Então meio que é um flip na vida dele em que ele... É como se tudo que ele vivesse, né? Ele tava com venda. Então tirando essa venda, ele consegue viver uma nova vida a partir dali. Então se o caso tivesse aqui, ele tava me xingando, né? Que ele detesta o Sasuke. Mas até pensando hoje no anime pós o Naruto, que se chama Boruto, que é com o filho do Naruto e tal, o Sasuke ele já não é mais aquele cara que era o contra o protagonista, digamos assim, né? Que era um vilão ali da história. Ele acaba sendo um que ajuda o próprio filho do Naruto e até com as suas mazelas. Ele já tá sem um braço, até por debilidades de uma luta que eles fizeram, etc e tal. Então, assim, tem um flip muito grande. Se for pensar outro anime contra como que eu posso explicar aqui, o Ikki de Fênix do Cavaleiro do Zodíaco também. O Ikki. Tem esse Felipe também, que é um personagem também que eu gosto muito. Então, é um cara que... Ele chega como um cara do mal, etc e tal. E não só pelo amor dele com o irmão, né? De querer proteger, mas também de querer poder pra não precisar, entre aspas, sofrer, né? E tal. Então acaba que tem esse flip também na girada da vida dele. Então se fosse pensar até no que eu já tava comentando sobre a geração atual, a gente querer não passar nos processos, né? Paulo, na sua caminhada, teve um momento em que, quando ele chegou, ele era um intruso no rolê, né? Ele chegou pro discípulo ali, ele chegou depois dos 12, né? Então Barnabé pune por ele. E ele entra para o grupo dos 12. E depois ele quer tirar o Marcos, né? E Barnabé vai lá e, cara, eu fiz por ti, tem que fazer pelo Marcos. Depois ele chama o Marcos e volta para essa jornada já, tipo, maduro, etc e tal, e abraça Marcos. Então, até Jesus, né, se for pensar, de 30 até 33 foram 3 anos, mas de 30 pra trás ninguém quer lembrar, né? Ninguém quer saber o que é que aconteceu. Então, hoje em dia, acaba que a galera não passa pelos processos, não entende os processos, só quer sair pulando. Isso é bastante complicado, mas na cultura pop eu tive vários exemplos, na Bíblia principalmente. Acho que um dia a gente pode falar um pouco a respeito de caminhada, né, de aprendizado em algum programa no futuro, mas a Bíblia fala muito sobre... Jesus não precisou ser redimido, mas ele nos trouxe redenção. Agora, todos os outros, até o apóstolo Paulo, precisou de redenção, né? Exatamente. Eu acho que tem um versículo que é um conjunto deles, é muito forte, 2 Coríntios 1, de 3 em diante ali, que fala o seguinte, que o Senhor que nos consola em todas as nossas tribulações, ele usa essas consolações que nós passamos para que a gente possa consolar a outros. Então, muitas vezes, a gente quer eliminar a dor da redenção, a dor de passar por um determinado sofrimento, nos esquecendo que a partir do momento que a gente se submete a esse processo, que muitas vezes é doloroso, Deus usa aquela experiência, muitas vezes até traumática que nós passamos, para que a gente possa ajudar as outras pessoas para serem curadas também. Então, o maravilhoso da fé cristã é isso, que quando você é redimido, quando você passa pelo processo, você se torna ferramenta de Deus para ajudar os outros. Então, tem jeito para qualquer pessoa, Eduardo? Olha, pergunta interessante essa, né?
as portas da graça estão abertas a todos os indivíduos, mas a grande questão é que não depende apenas da disponibilidade da graça, ela está disponível. Agora eu preciso, primeiro, né, abraçar essa graça, no primeiro momento, e aí, como a gente conversou, né, passar pelos processos, o que é algo doloroso. Então, você tem algo espiritual que acontece, né, num primeiro momento, por isso é importante o nosso papel evangelizando, convidando as pessoas, e essa redenção espiritual, ela pode acontecer em qualquer momento, né, seja num grupo pequeno, num grupo familiar, numa célula, num culto, numa conferência, num retiro, ou até mesmo numa conversa com alguém falando a respeito disso tudo. Porém, o passo seguinte é passar pelos processos, né? É consertar aquilo que precisa ser consertado, é pedir perdão para quem precisa de perdão e organizar a bagunça e o caos que a nossa vida vira quando não temos Cristo como centro da nossa existência. E quando a gente vai para esse processo, além da graça que é derramada, também Deus derrama a sua misericórdia. Então, permita-se passar pelo processo e aceite a redenção que Jesus conquistou para todos nós. Pop Talk Review. Eduardo Medeiros, eu já vi que você curte jogo de tabuleiro. Eu preciso te apresentar. Ele conhece o Rony Fagundes, ou Simval? Eu acho que não conhece, mas... Precisamos apresentar. É outro que vai vir aqui para São Paulo, a gente precisa apresentar o Rony Fagundes. Mas fala aí do board game que você trouxe pra gente. Bom, trouxe hoje aqui o board game Unlock, Aventuras Heróicas. É um jogo no estilo Escape Room, que eu gosto muito, né, onde você tem ali um período para poder sair e resolver o enigma, resolver o assassinato, resolver o problema que é colocado. Esse ele é interessante porque são 3 jogos em um, então você tem 3 baralhos ali onde você vai ter as pistas para você seguir. Interessante dessa série, tem um só de Star Wars, dessa mesma série aqui, que também une aqui tudo que a gente está falando. Esse em particular tem uma história de Alice no País das Maravilhas, sobre o Sherlock Holmes, e um outro de jogo de videogame 8 bits, pixelado e tudo mais. Então, o que é interessante aqui, né? Eu me arrisquei, aventurei nesses jogos algum tempo atrás, de algumas outras séries, mas você só pode jogar uma vez, porque tem uma resposta no final, e uma vez que você saiba o final da história, já não tem mais oportunidade de rejogar esse jogo. Então eu fiz uma experiência, né? Comprei um para ver como seria, e é bem interessante você só ter uma oportunidade de jogar. Você toma muito mais cuidado, presta muito mais atenção, porque você sabe que não vai poder jogar esse mesmo jogo com as mesmas pessoas outra vez, né? Então, se você gosta de aventura, adrenalina, corrida contra o tempo, recomendo, né, esse segmento dos board games chamado Escape Room, e hoje trouxe aqui um Unlock para vocês aí acompanharem, tá bom? É isso, o review de hoje. Olha, isso daí precisa ser chamado mais vezes. Com certeza. Vamos ter que ampliar essa bancada, não é possível, André. Andrezão, diretor da rádio. Talk recomenda. O jogo que eu quero recomendar, porque já que a gente falou sobre redenção, e é muito importante nós contarmos as nossas histórias. Eu não tô com um jogo aqui, né, mas é o jogo Encucar. Este jogo é um jogo brasileiro. Ele tem um site, você coloca o C e o K, vou deixar o link na descrição. É um jogo cristão. Foi feito lá por eu esqueci o nome do autor, mas Klaus. É o Klaus? Sim, Isso. eu conheço. E é um jogo em que os pais vão responder perguntas dos seus filhos a respeito das suas próprias histórias. E vão ter que contar sobre a redenção que passaram. Então, para jogar com filhos ou para jogar com crianças, é um jogo muito legal para nós passarmos as nossas experiências. Fica a minha recomendação. E um spoiler, em breve, Encucar vai estar lá. Olha, eu não sei. Posso dar mais detalhes. Vai ter uma segunda edição. Vai ser uma segunda edição. Então, em breve. Joia.
Mas eu quero recomendar, aproveitando que eu peguei esse gancho, um filme que é um curta-metragem de menos de 30 minutos, 25 minutinhos, que se chama Sepá. Nós falamos aqui de redenção. Esse filme fala sobre uma jornada de redenção. Ele é produzido pelo Luz em Ação, que é a única organização missionária no mundo que faz produções audiovisuais para povos alcançados, ou seja, para aquela parte do mundo que não conhece o evangelho e não pode ter acesso a produtos culturais com valores cristãos. Mas nesse caso, esse filme feito com a cosmovisão cristã consegue entrar nesses contextos, e o filme trata sobre a história real de um comandante da Guarda Revolucionária do Irã que persegue a igreja, a igreja perseguida ali no Irã, a igreja cristã no Irã, mas que ele se depara com a verdade do evangelho. Então, eu não posso falar mais, né? Mas você já pode imaginar. E você pode assistir esse filme tanto no site do Luz em Ação, luzemeação.com, né? Não tem o .br, ou pelo YouTube também. Você procura por Sepá e você vai encontrar. Uma curiosidade é que quem participa desse curta-metragem é o Iago Martins, né? Muito conhecido no nosso meio. Então, ele participa, ele faz um papel no curta-metragem. Olha que interessante. Muito bom. Felipe, já que a gente falou de Star Wars, você tem uma recomendação neste universo para fazer. Coisa linda, chamado Star Wars Rebels. Tem na Disney+, e eu queria que você especificamente preste atenção em 2 personagens, Ezra Bridger e o seu mestre Kanan. São 2 personagens interessantíssimos com essa parte de arco redentor aí bacaníssimo. Então, indicado, selo Felipe Vieira de indicação. Uau, esse selo tem poder. E com esse selo colocado na mesa, a gente encerra aqui o Pop Talk. Eduardo, muito obrigado por ter sido o nosso convidado da vez e tá convidado, assim como foi o Richard nesse mês aí, para vir mais vezes aqui no Pop Talk. Voltaremos aí para divulgar os próximos lançamentos aí. Em breve teremos lançamentos com a Lion. Aí, por favor. Isso mesmo, estão esquentando. Falar a respeito de tudo isso aí. Os tambores, né, Eduardo? Esquentando os tambores pro lançamento. Em breve, muito em breve. E vai voltar presencialmente aqui. Com certeza. Por favor. Será uma honra. Pra nós. Valeu, Simval. Valeu, Felipe. Deus abençoe, Valeu, gente. turma. Até mais. Pop Talk.